E aí, galerinha do oitavo ano, estamos de volta aqui mais uma vez para mais uma aula de física, né? Sejam bem-vindos. Na nossa última aula, nós falamos aí sobre as leis de Kepler e também sobre astronomia, né? E então, eu passei uma atividade. Vamos ver aí, primeiramente, como vocês se saíram na nossa atividade, né? Estou muito feliz que 18 pessoas aí responderam, né? Vamos ver aqui as respostas de vocês, né? Qual teoria acreditava que a Terra está no centro do universo, né? 94% aí acertou geocentrismo. Parabéns, pessoal. Acertou. Qual o primeiro defensor da teoria conhecida como heliocentrismo, né? Apareceu aqui Nicolau Copérnico, 83% da sala aí acertou. Meus parabéns também, pessoal. Qual teoria defendia que o Sol está no centro do universo, né? Sol vem de Hélio, né? Aquele deus grego, deus do Sol. Heliocentrismo, né? 94% aí acertou essa questão, né? Qual o nome do cientista responsável pelas 3 leis que determinam as órbitas dos planetas em torno do Sol, né? A gente falou aí da história de Johannes Kepler e das leis de Kepler, né? Então aí parabéns aí, 88,9% acertou essa questão, a maioria. Segundo a primeira lei de Kepler, os planetas possuem órbitas elípticas, né? Para quem assistiu o vídeo aí, essas questões estão tranquilas, né? Estão de boa. Qual a lei de Kepler? É também chamada de lei das áreas, né? Segunda lei, 82,4% aí acertou, né? Como é chamado o período que o planeta está mais próximo do Sol, né? Como o próprio termo já diz, nós temos aí perihélio, período do hélio, né? Período do Sol. 94% aí acertou, né? Essa imagem representa o movimento dos planetas em torno do Sol, de acordo com qual lei de Kepler, né? Exatamente. Vamos ver aqui essa imagem. Exatamente, essa imagem é de acordo com a primeira lei, né? Que são as órbitas elípticas. 55% aí acertou, né? Uma parte aí não entendeu muito bem, mas atenção nisso aí, galera. Né? A primeira lei determina que os planetas têm órbitas elípticas. E detalhe, isso é verdade até hoje, pessoal. Por isso que nós temos períodos mais quentes, que é onde a Terra está mais próxima do Sol, e períodos mais frios, né? Qual o nome do filósofo defensor do geocentrismo, né? A maioria acertou aí como Ptolomeu, né? Segundo a terceira lei de Kepler, a distância que o planeta está do Sol determina a duração do quê? Do ano. Essa é a resposta certa, 72% aí acertou, né? Estou muito feliz, pessoal, que a maioria acertou a maior parte das questões, né? E hoje nós vamos falar sobre o nosso amigo aí, Isaac Newton, né? Nós vamos falar hoje sobre a teoria da gravidade, que se tornou uma lei, que hoje nós chamamos de lei da gravidade. Oh my God! Wow! Isaac Newton nasceu na Inglaterra aí no século 17, né? Ele tinha conhecimentos de mecânica, astronomia, gravitação, óptica, teologia e alquimia, né? Muitos não sabem, mas Isaac Newton ele era cristão. Pois é, muitos pensam que os físicos são ateus, né? Mas Isaac Newton ele acreditava em Deus, né? É interessante isso aí. E aí,
Newton tinha uma frase que ele dizia assim: eu só cheguei até aqui porque eu subi em ombros de gigantes, né? E o que Newton se apoiou? Newton se apoiou exatamente aí nas leis de Kepler, né? Já que os planetas orbitam em torno do Sol, e aí ele pensou na questão da força centrípeta, que seria uma força que garantia as órbitas dos planetas. E ele também temos aí a lei do movimento em terra válida para corpos celestes. E isso contrariava a filosofia aristotélica, né, das forças de atração. Então, ó, o que Newton acreditava? Ele acreditava que os planetas giram em torno do Sol, mas eles não simplesmente giram de forma mágica. Existe aí uma força gravitacional que faz com que o Sol mantenha os planetas girando em torno dele. E essa força centrípeta que mantém o planeta em sua órbita é devido à atração do Sol sobre esse planeta, né? Então, todos os planetas eles são atraídos pelo Sol. E isso que mantém eles em órbita, né? E aí Newton descreveu o quê, né? Descreveu que o Sol ele tem uma massa muito grande. A massa do Sol é a maior massa do nosso sistema solar. E depois nós temos aí a Terra, que tem uma massa menor, mas que também é uma massa muito grande, mas menor em relação ao Sol. E a Terra está a uma distância do Sol, né? E aí o que acontece? Devido aos dois planetas possuírem massa, eles sofrem aí uma força de atração gravitacional, que é determinada por essa fórmula, onde você tem o produto das massas dividido pela distância ao quadrado. Professor, e o que é esse G aqui? Esse G é a constante gravitacional, que foi determinada por Newton também para se determinar essa força de atração. Professor, então, por isso que quando a gente dá um pulo, a gente cai de novo? Sim, porque a sua massa também é atraída pela massa da Terra. Por quê? Porque a Terra possui uma massa muito grande. E a Lua, professor? A Lua também é atraída pela Terra? Sim. Aí surge a pergunta. Vamos lá, algumas curiosidades, já vou falar. Entendam que a força é proporcional à massa. O que isso quer dizer? Quer dizer que quanto maior a massa, maior a força de atração, né? Imagine que você está aqui na Terra e você tem uma força de atração para o chão, que é o seu peso. E se você fosse para Júpiter, que é cerca de 50 vezes maior do que a Terra, imagine você ficar 50 vezes mais pesado, né? Se a massa de Júpiter for 50 vezes maior ou 100 vezes maior, né? Você ia ficar 100 vezes mais pesado, né? Lembra aí do episódio aí do Dragon Ball, né? Que o Goku vai para o planeta do Senhor Kaiô. E o que acontece? O planeta do Senhor Kaiô provavelmente tem uma densidade muito grande e uma massa altíssima, fazendo com que o Goku se sinta 10 vezes mais pesado. E isso aí é também um conceito interessante. Então a força é proporcional à massa. E aí as duas massas, tanto a sua massa como a massa do planeta. Quer dizer então que se eu for mais gordo, consequentemente a minha força de atração pela Terra é maior. É por isso que as pessoas mais gordas elas se sentem mais pesadas, né? Tipo eu, né? E aí o que acontece? A força é inversamente proporcional à distância ao quadrado, ou seja, quanto mais distante eu estou da Terra, menor vai ser a minha atração por ela, a minha atração
gravitacional, assim como a Terra ser mais distante do Sol. Mas, mais uma vez eu digo, não é isso que impede a Terra de cair no Sol ou o Sol ou a Lua de cair na Terra. O que acontece na verdade? Ó? Vamos ver essa imagem aqui. Ó. Essa imagem ela ilustra que como a Terra gira em torno do Sol. E o que acontece? Ela gira nessa forma elíptica, né? Determinada aí por Kepler. Mas por que a Terra não cai no Sol, então? Aqui nós temos aqui a força gravitacional. Ó. Mas para perpendicular a essa força existe o quê? Existe uma velocidade. E esse vetor velocidade é que impede que a Terra caia no Sol. Por quê? Porque ao mesmo tempo que a Terra é puxada pelo Sol, a velocidade puxa ela para o lado, né? Faça esse teste em casa, né? Segure uma pessoa pela mão e comece a girar ela em volta de você. Por mais que você puxe ela para o meio, a velocidade dela só vai aumentar, fazendo com que ela gire em volta de você mais rápido. Quanto mais você puxa ela para o meio, mais rápido essa pessoa vai girar à sua volta. E foi isso que aconteceu. Por isso que a Terra não cai no Sol e é por isso que a Lua também não cai na Terra. E a Terra atrai a Lua? Atrai. Por quê? E também atrai o quê? A maçã aí que caiu na cabeça do Newton, né? E aí o que nós temos? Na lei geral da atração dos corpos é que eles podem ter massas, eles são atraídos por forças proporcional a essas massas e que quanto maior essa distância, menor essa força. Mas quanto maior a massa, maior a força. Repetindo, quanto maior a massa, maior a força de atração, né? Então a massa influencia no valor da atração gravitacional? Sim, a massa influencia diretamente no valor da atração gravitacional. E a distância influencia? Sim, porque se a distância for muito grande, aí a força de atração vai diminuindo com o tempo, né? Então a matéria atrai na proporção direta de suas massas e na proporção inversa dos quadrados de suas distâncias. E é isso, pessoal. Por hoje é só, né? Obrigado aí por participar aí da nossa aula, né? Lembrando que tem aí uma atividade no sistema. Aguardo aí vocês, espero que todos vocês consigam fazer. E não esqueça de dar o like aí no vídeo se você gostou da aula. Até mais, pessoal. Now the world don't move to the beat of just one drum. What might be right for you may not